vocês, tá? Ou amanhã de manhã ou de tarde. Bom, gente, boa noite. Legal a conversa que a gente estava tendo agora. Isto faz parte de universidade. Não é só dar matéria, só decorar e etc. Não é discutir. É crescer, é raciocinar sobre os problemas da nossa sociedade. E a gente tem que fazer isso também na disciplina de saúde ambiental. Lembrem-se, vocês são profissionais muito importantes, profissionais da área de saúde, aqui temos diversas áreas, e vocês também são responsáveis pela sociedade, em levar a informação, levar a ideia que a gente pode melhorar fazendo tais ações e assim por diante, né? Se alguém falar para vocês assim, eu tenho medo dessa vacina, porque é vacina dos Estados Unidos, é vacina da China, é vacina da Rússia, todo mundo quer me controlar, falem, não, essa vacina é séria. Essa vacina é importante. Eu fui cortar o cabelo hoje à tarde, daí deu um tempinho, eu estava falando com o barbeiro exatamente sobre isso, né? Eu disse assim, tem gente falando que a China está implantando chip para seguir as pessoas, né? Gente, já seguem a gente. Olha aqui, ó. Google, segue. Todo mês eu recebo um e-mail do Google dizendo por onde eu andei no mês, quais foram os lugares, quantos quilômetros, né? Eu recebo isso todo mês do Google. Eu tive que fazer canal em 3 dentes nos últimos 3 meses. E daí eu comentei aqui em casa, olha, vai ter um dente que eu acho que vou ter que tirar e colocar prótese. E eu comentei perto do meu celular. Começou a aparecer um monte de propaganda sobre prótese no meu Facebook. Eu não procurei no Google, não digitei nada. Eu só comentei verbalmente aqui em casa e ele ouviu. Então, assim, gente, já tem gente que nos persegue. Inclusive são os americanos, né? E, se alguém não gosta dos chineses, gosta dos americanos, são os americanos que estão nos perseguindo, né? Eu estou falando isso tudo como uma analogia, tá? Como uma analogia. Já tem gente controlando os nossos passos. Há muito tempo, mas há muito tempo mesmo. Então, esse negócio que vai aplicar microchip e etc. Do virar jacaré foi só uma brincadeirinha, né? A gente entende isso. Mas vocês, como profissionais de saúde, conscientes e preocupados com a sociedade, vocês têm a obrigação de levar a informação correta, né? Bom, o nosso celular é o nosso chip na testa. Concordo inteiramente, gente. Meu Deus do céu. É pura verdade. Eu tenho um relógio que eu uso para corrida com GPS e ele me diz até quantas horas eu dormi. Nem eu sei quantas horas eu dormi, pô. E ele me diz isso, não sei como, mas ele me diz isso, né? Ou pelo menos ele estima quantas horas eu dormi. Nem eu sei quantas horas eu durmo por dia, em média, né? Mas assim, vamos pensar na ciência. Em primeiro lugar, ciência. Isso vai ajudar muito a gente salvar vidas aqui no Brasil. Mas eu quero conversar uma coisa com vocês. Semana passada a gente falou sobre crise ambiental. Será que a gente está numa crise ambiental? O que vocês acham? Vamos lá, perguntei isso semana passada. E pergunto de novo. Vocês pensaram nisso da semana passada para cá? A gente está numa crise ambiental? O que vocês acham? Vamos lá, falar. O Chuning, sei lá, vocês colocam cada nome. Tá? Estamos e faz tempo. Caos total. Nossa, olha, sim, estamos numa crise ambiental. É só olhar em volta. Se alguém de vocês ainda não tinha percebido, espero que na semana passada para cá tenham percebido isso, né? Que a gente está com problemas. Mesmo a capital ecológica que é a Curitiba. Eu amo Curitiba, tá? Deixando bem claro. Mas tecnicamente, cientificamente, a gente não tem nada de capital ecológica. Fala, Edai. Eu mais uma vez. Eu acho que eu sou a mais falante de todos aqui.
Professor, na realidade, assim, no meu ponto de vista, né? Eu, no caso, eu nunca tinha parado para pensar. Eu tô no celular, né? Eu tô aqui na cozinha, eu instalo pelo celular, eu tô aqui na cozinha olhando para o meu cesto de lixo. E me veio a cabeça aqui, me veio a pensar, né? Para onde é que vai tanto lixo? Professor, aqui em casa são 3 pessoas. Eu, meu esposo e meu filhinho de 5 anos. Aí eu fico pensando, professor, a gente faz tanto lixo, uma casa que mora 3 pessoas, a gente faz tanto lixo, e não é uma coisa que a gente, besteira, assim, é coisas do dia a dia mesmo. E eu tô pensando aqui, para onde é que vai todo esse lixo? Isso porque mora 3 em uma casa que mora bem mais pessoas. Isso Exato. vai afetar no meio. Isso vai afetar no meio ambiente, vai afetar na camada de ozônio, e aliás já vem afetando, Há já há muito muito tempo. tempo. Exatamente. Bom que você notou isso. E espero que mais gente tenha notado isso. Agora, eu vou aproveitar o gancho da Dai aqui. A Dai falou, professor, eu fiquei olhando como a gente produz lixo, para onde vai o lixo. Vamos para a segunda parte agora. Semana passada, a gente discutiu e reconheceu, bom, temos um problema. Vamos tentar resolver esse problema, né? Vocês já começaram a pensar como que cada um de vocês contribui para esse problema? Vocês já começaram a pensar qual que é a minha parte no problema? O que que eu causo de impacto? O ser humano, ele tem uma mania de, né, culpar os outros. Não, é o outro, a empresa, é esse, é aquele, é o político e tal, né? Mas a gente tem culpa. Quem faz a crise ambiental somos nós. É a sociedade. Ah, mas é fábrica. E quem é dono da fábrica? Quem trabalha na fábrica? Quem compra produto dessa fábrica? Então, se a gente for começar a ver os meandros, né, os detalhes, a gente vai ver que nós também temos responsabilidades. Nós também fazemos uma parte dessa crise ambiental. E é isso que eu quero falar hoje. Eu quero mostrar para vocês como que a gente pode começar a ver quais são as nossas responsabilidades. O que eu faço para contribuir para a chamada crise ambiental. Então, hoje, eu vou. Deve estar aparecendo daqui a pouco para vocês, acho que agora já está aparecendo para vocês. Hoje a gente vai falar sobre aspectos e impactos ambientais. Né? Professor, mas o que é esse tal de aspecto e impacto ambiental? Né? O que significa isso? Né? Deixa eu pegar aqui minha canetinha. Vamos ver aqui, minha canetinha, cor vermelha, e a linha um pouquinho mais grossa para a gente ver bem. Hoje a gente vai ver aspectos e impactos ambientais. Eu acho que impacto vocês já devem estar pensando. O que é impacto, né? Impacto. Vou impactar tal coisa. Eu vou provocar um dano, né? Mas o que é aspecto? Olha aqui, ó. Aspecto ambiental são todos, eu estou falando aqui de empresas, mas eu posso colocar na minha vida particular. São todos os elementos das atividades, produtos e serviços de uma organização que podem interagir com o meio ambiente. Tudo que eu faço que interage com o meio ambiente. Por exemplo, eu estou dando aula aqui para vocês agora. Pô, legal. A gente não pode se ver presencialmente, mas a gente vai conversar via computador. Então, eu estou com o computador ligado, eu estou com uma luz ligada e tal. Até comprei essa luz até para dar aula para vocês, para ficar mais aparecer melhor e tal. Mas quando eu estou fazendo isso, eu estou gastando energia. E essa energia tem que ser produzida continuamente. Aqui no Brasil, a nossa base de produção de energia é a hidrelétrica. Então, eu tenho que construir uma hidrelétrica, daí eu vou tirar a floresta,
daí vai inundar uma grande área, daí essa água vai passar por turbinas, vai gerar energia e vai mandar para cá. Itaipu hoje não é a maior usina do mundo em tamanho, mas é a que mais produz energia, porque a gente trocou as turbinas de Itaipu para turbinas mais produtivas. Então, eu estou dando aula, eu estou interagindo com o ambiente, eu estou gastando, por exemplo, energia elétrica, né? Então, à medida que eu dou aula, à medida que eu vejo televisão, eu posso provocar um dano no meio ambiente. Não obrigatoriamente. Pode ser um dano grande, um dano pequeno. Mas eu estou interagindo com o ambiente. Isso que a gente chama de aspecto ou risco ambiental. Aspecto ou risco ambiental. É a mesma coisa, tá? Aspecto e risco é a mesma coisa. E todo aspecto ou risco ambiental vai provocar um impacto ambiental. Impacto, oh, perdão, oh, minha voz. Impacto ambiental é qualquer mudança no ambiente adversa ou benéfica que tenha vindo de um aspecto ambiental, de um risco ambiental. Normalmente é adversa, tá? Eu trabalho com isso já há muitos anos e até agora eu não vi nenhum impacto ambiental benéfico. Ah, mas professor, eu vou plantar uma árvore. Não, quando eu vou plantar uma árvore, eu estou tentando recuperar o que era antes. Eu já fiz a besteira, eu estou tentando recuperar o que era antes. Então, não necessariamente é impacto benéfico, do meu ponto de vista, né? Aqui eles chamam ainda de efeito ambiental, daí é só maléfico, adverso, tá? É só efeito ruim. Então, toda atividade que eu for fazer, ela pode interagir com o meio ambiente. Então, é um aspecto ambiental. E quando ela interage com o meio ambiente e provoca um dano, esse dano é o impacto ambiental. Professor, está meio confuso ainda. Calma, eu vou explicar isso várias vezes e vou mostrar vários exemplos práticos do dia a dia. Então, o que a gente faz? A gente vai estudar, por exemplo, vamos estudar um laboratório de análises clínicas, né? Aqui é o laboratório de análises clínicas. Aqui é o ambiente externo. Externo. E aqui é o ambiente interno. Como que eu vou saber quais são os aspectos e impactos ambientais desse laboratório? Eu vou pegar tudo que entra no meu sistema, e tudo que sai do meu sistema. Por exemplo, entra matéria-prima, entra plástico, entra isso, entra aquilo para fazer minhas análises, produtos químicos, etc. E sai o quê? Sai resíduo sólido, sai esgoto, sai fumaça. Então, por exemplo, vamos colocar, entra matéria-prima, entra água, entra energia. E sai, aqui entra, e sai esgoto, sai fumaça, sai resíduo sólido. E daí eu vou ver o que cada um desses provoca de impacto no meio ambiente. E daí eu vou começar a mapear quais são meus aspectos e seus impactos ambientais. A partir desse momento, eu, Klaus, sei o que estou provocando no meio ambiente e eu posso começar a tomar decisões. Eu vou mostrar um exemplo para vocês. Eu fui dar aula sexta-feira à noite, lá na Andrade, da minha casa até o Andrade são 12 quilômetros, eu fui de carro. Eu indo lá, serelepe e tal, ouvindo rádio, parando em engarrafamento, etc. Estava lá andando com meu carro. Eu estava fazendo um aspecto ambiental com obrigatoriamente um dano ambiental. Se vocês começarem a pensar, qual é o aspecto? Dirigir o carro, sair de carro, andar de carro. Aspecto é uma
atividade, é um elemento que eu faço no meu dia a dia. E a todo aspecto está ligado um dano, um impacto. Qual é o meu impacto? Poluição do ar. Que quando eu ando de carro, eu gasto combustível. O resto do combustível sai na forma de emissão atmosférica, na forma de poluição do ar. Então, quando eu estou usando energia elétrica aqui, qual que é meu aspecto ambiental? Uso do computador, uso de lâmpadas. Qual é o meu dano ambiental? Inundação. Como assim inundação, professor? Quando eu construo uma hidrelétrica, ele inunda uma grande área e eu perco vegetação, eu perco animais, eu perco ecossistemas inteiros. E assim vai. Eu vou comer carne. Pô, eu adoro carne, gente. Eu não sou um carnívoro inveterado, assim, fanático. Mas eu gosto de uma boa carne e tal. No Dia das Mães, a gente foi buscar churrasco no Ervin. Delivery não, aquele que pega no balcão, né? Não fui nas mesas. Uma carne bem feita é gostosa. Mas para produzir essa carne, eu vou provocar uma série de impactos. Então, para eu almoçar, mas professor, eu sou vegetariano. Mesma coisa com arroz, com feijão, com trigo, com milho. É a mesma coisa. Mas eu só como de comida orgânica. Eu sou agrônomo, gente. Eu entendo bem de orgânico. Eu já estudei, inclusive, o sistema orgânico. Já comparei com outros sistemas. Mas mesmo assim, para fazer plantio orgânico, eu preciso tirar a floresta. A diferença é que o impacto do plantio orgânico é menor do que o plantio convencional, com agrotóxico e tudo mais, mas continua tendo impacto. E a partir do momento que eu sei quais são os meus aspectos com seus impactos, eu posso começar a tomar decisões. Por exemplo, em vez de gasolina no meu carro, usar álcool. Ou usar um carro elétrico, em vez de comida convencional, comida vegetariana, né? E assim por diante. Mas eu só posso tomar essas decisões a partir do momento que eu sei quais são os meus aspectos e impactos ambientais. Professor, tá, legal, professor, tudo bem, eu concordo com o senhor. Mas como é que eu sei? Como que eu elaboro isso? Eu vou dar umas dicas para vocês, ó, que é aspecto ambiental. Eu vou pegar um agente de poluição e somar com um evento. Por exemplo, a gente teve aquele almoço de domingo e tal, gostoso, me enchi e tal. Daqui umas 2 horas eu vou ter que ir no banheiro, né? Fazer o número 2. Normal, todo mundo faz, né? Normal. Daí eu vou lá, vou no banheiro e tal, vou levar uma revistinha para ler, né? Porque vai demorar um pouquinho mais e tal, comi demais na hora do almoço, etc. Pronto, fiz. Puxei a descarga. Para onde vai? O que é aquilo? Para onde vai? Mas tem umas rede que coleta esgoto e tal. Até pouco tempo atrás, uns 15 anos atrás, na minha rua não tinha coleta de esgoto, ia tudo para um rio. A Sanepar coletava na rua inteira, chegava no fim da rua, aqui pertinho da minha casa, e jogava no rio. Né? Era assim, até 15 anos atrás, mais ou menos. Tá? Isto é um aspecto ambiental. Vai provocar dano? Provavelmente vai, mas eu ainda não estou falando do dano. Então, olha, preste atenção. Eu fui no banheiro, eu fiz esgoto, tá? Daí eu lancei esse esgoto, um evento, tá? Deu impacto ambiental. Então, efluente, esgoto contaminado com fezes, por exemplo, xixi, e foi lançado em algum lugar. Lançamento de efluente contaminado. Esse é o meu aspecto. Mas, professor, ele vai ter impacto? Ele vai ter impacto, tá? Mas quando você enumera teus aspectos e impactos, a gente sempre pega o pior caso. A gente leva em conta que vai contaminar. E a partir daí eu posso fazer ações para diminuir essa contaminação, tá? Então, assim, eu vou lançar esse efluente em algum lugar.
Pode ser na coleta de esgoto, pode ser no rio, agora ainda não interessa. E ele vai provocar um impacto ambiental. Ele vai provocar um dano ambiental. E como que eu faço, então, esse dano? Eu pego aquele aspecto que eu fiz no slide anterior e junto com um evento de impacto. Então, o aspecto era lançamento de efluente contaminado. Um evento de impacto ambiental, né? O que, que é, por exemplo? Contaminação. É lógico que a gente não vai colocar contaminação do lançamento de efluente contaminado, alguma coisa assim. A gente vai reduzir isso. Onde que eu vou jogar? Se eu jogar no rio, eu vou contaminar a água. Se eu jogar no solo, eu vou contaminar o solo. Tá? Eu posso jogar esgoto no solo. Vai entrar pelo solo e vai contaminar o solo. Tá? Professor, eu continuo não entendendo. Então vamos lá. Vamos explicar de novo. Se vocês prestarem atenção, isso é uma relação causa e efeito. Qual é a causa? É uma ação. Então, eu lançar esgoto contaminado, tá? Qual que é o efeito? Contaminação do rio. É uma relação causa-efeito, sempre. Olhem esse quadro aqui em cima. Eu consumi água. Isso pode dar um dano ambiental? Claro, esgotamento do recurso natural. Eu gerei resíduo sólido. E aqui no Brasil a gente tem uma mania de jogar resíduo sólido em qualquer lugar, né? Daí o que eu posso fazer? Contaminar o solo. Olha, gente, vocês devem ver o tempo todo gente jogando resíduo, jogando lixo em terreno baldio e tudo mais. E o que isso provoca? Contaminação do solo. Eu gerei esgoto. O que isso pode provocar? Contaminação do solo e contaminação do rio. Eu andei de carro. O que isso pode provocar? Poluição do ar, diminuição da qualidade do ar e assim por diante. É uma relação causa e efeito. Então, andei de carro, consumi combustível, estou poluindo o ar. Eu gerei resíduo sólido, eu posso contaminar o solo, posso contaminar o rio, depende de onde eu jogo. Eu consumo muito água, o que vai acontecer? Vai faltar recurso natural, vai faltar água. É isso que a gente está vendo em Curitiba. A gente tem que obrigatoriamente diminuir o consumo de água em Curitiba porque a gente está consumindo muito. E o que está acontecendo com o Passaúna, Piraquara 1, Piraquara 2 e assim por diante? Estão descendo. Semana passada, quarta-feira, choveu 60 milímetros. Isso foi bastante, mas não foi o suficiente para retornar à normalidade. E a gente vai consumindo, e a gente vai consumindo, e a gente vai consumindo, a gente vai tirando. Por que a Sanepar está fazendo rodízio? Ainda está fazendo rodízio, tá? Por que isso? Porque as pessoas não estavam economizando. Elas só estavam tirando. Dá, consumo de água, dá esgotamento de recurso natural. Qual o recurso natural? Água. Então, quando a gente enumera os aspectos com seus impactos, a gente está fazendo uma relação de causa e efeito. Ô, professor, estou começando a entender. Então, vamos ver mais alguns exemplos. Olha aqui, ó. Ah, mas, professor, eu trabalho no escritório. Escritório não faz impacto ambiental. Olha aqui, olha. Escritório, refeitório, limpeza do escritório. Consome energia elétrica? Diminui a quantidade de recursos naturais à disposição. Mesma coisa com água. Gera esgoto sanitário, efluentes em geral, pode contaminar a água. Gera resíduos, pode ter poluição ambiental generalizada. E na limpeza também, olha só, a mesma coisa, energia elétrica, água, efluente, resíduo e assim por diante. Agora eu quero mostrar uma coisa para vocês, aproveitar esse slide aí e mostrar uma coisa, discutir uma coisa com vocês. Eu quero dar a seguinte situação. Eu tenho uma fábrica que gasta 1 milhão
de litros de água por dia. Vão anotando aí. 1 milhão de litros de água por dia. Daí eu tenho um escritório de advocacia, que gasta 1.000 litros de água por dia. A fábrica gasta 1 milhão. O escritório gasta 1.000. A pergunta que não quer calar. Quem gasta mais água? A fábrica ou o escritório? Alguém se atreve a falar alguma coisa? Repete aí, professor, por favor. Eu tenho uma fábrica que gasta 1 milhão de litros de água por dia. E um escritório... Eu acho que é o escritório. Por que o escritório, Marcelo? Porque ele é menor e gasta mais, a empresa é grande. Então ela tem mais giro, né? Exatamente. Dentro dessa ideia, Marcelo, a gente não pode, como se diz, dizer se alguém impacta mais ou menos só pelos números brutos. Imaginem só, por exemplo, a fábrica gastava 2 milhões de litros de água por dia. Daí ela fez todos os esforços, mudou a tecnologia e passou só a gastar 1 milhão. Um escritório de advocacia gastar 1.000 litros de água por dia? Eu acho que eles estão desperdiçando. Quem que é mais danoso para o meio ambiente? O escritório. Tá? A gente tem que colocar na cabeça que não é porque a gente gasta um número absoluto menor, que a gente produz um número absoluto menor de resíduo, que a gente provoca menos impacto. Tá? A gente tem que ver tudo que é envolvido em volta, tá? Para daí poder dizer quem impacta mais ou quem impacta menos. Vamos ver mais alguns exemplos para vocês. Deixa eu só entrar aqui. Vamos ver mais alguns exemplos. Deixa eu trocar o slide. Pronto. Olha aqui. Esse daqui é um quadro resumido de exploração de petróleo. Eu falo para vocês que é muito mais do que isso. Mas na exploração, por exemplo, vamos fazer levantamento sismográfico da interferência no ambiente natural. Durante a perfuração, eles têm fluidos, têm cascalho, dá problemas ambientais. Durante a produção lá da gasolina, por exemplo, vai muita água, se forma muito resíduo oleoso, dá contaminação ambiental. No refino, a mesma coisa. No transporte, pode dar vazamento de óleo, e daí vai contaminar o meio ambiente, e assim por diante. A grande questão, pessoal, é que algumas vezes, uma atividade qualquer pode ter muitos aspectos com seus impactos ambientais associados. Eu conheço fábricas que têm 6.000 aspectos ambientais com impactos associados. Ai, professor, que desespero. Como que vai fazer? A gente levanta os aspectos impactos, eu já falei isso para vocês, para tomar decisões, né? O que é mais importante? O que eu tenho que fazer para diminuir o impacto ambiental global da minha atividade? Ou da minha vida, né? Eu tenho que ver quais aspectos e impactos ambientais são os mais importantes. E como que eu vou saber isso daí? E daí, então, a gente faz um ranqueamento. A gente ranqueia. Por exemplo, eu tenho 15 aspectos com impactos ambientais. E daí eu defino algumas variáveis, por exemplo, legislação, partes interessadas, magnitude, severidade, frequência e probabilidade, né? Influência e assim por diante. Dou notas e daí eu junto essas notas em uma equação e dá um resultado final, esse resultado. E daí eu decido se aquilo é significativo ou não, se aquilo é importante. Eu tenho trabalhado muito com isso nos últimos 10, 15 anos, fazendo o ranqueamento. Por quê? Por exemplo, eu tenho 15 aspectos e impactos ambientais associados, não dá para mexer em todos.
Eu tenho pouco tempo, tenho pouco dinheiro. E eu vou escolher os mais importantes. Eu obtenho uma certa nota e daí eu defino o que a gente chama nota de corte. Por exemplo, aqui foi 30. Tudo que estiver abaixo de 30, eu chamo de não significativo. Ele acontece, mas quando acontece não é importante. Tudo que estiver acima de 30, eu chamo de significativo. Esse é muito importante. Então, tudo que estiver acima de 30, eu tenho que fazer alguma coisa. Por exemplo, este daqui tem um só acima de 30. E tem um que dá... Ah, não, tem mais aqui, olha. Tem 66 e 72, tá? Tem 36, 32, 36, e só esses. Esses que estão marcados são acima de 30. Esses que a gente chama de significativos. E daí, a partir desse momento, opa, eu tenho que levantar as orelhas e prestar atenção. Aqueles significativos são os mais importantes. Mas, professor, que complicação! Tem todos esses variáveis aqui, professor. E daí tem que dar uma nota ainda, e daí tem que fazer uma fórmula. Ih, gente, tranquilo. Tem empresa, por exemplo, tem atividades que pegam só, tem legislação, tem magnitude, tem severidade, dá uma notinha, soma e pronto. Acabou, dá um número X. Um número qualquer, tá? Eu posso fazer qualquer combinação possível que eu queira aqui, tá? Sem problema algum. Mas, professor, tá, tudo bem, professor. Até concordo com o senhor, tá legal e tudo mais, mas eu não estou conseguindo ver isso na área de saúde. Ou a gente faz muito isso na área de saúde. Inclusive, a gente está começando a formar um grupo de pesquisa em gestão ambiental em serviços de saúde, e uma das coisas que a gente quer fazer nesse grupo de pesquisa dentro da Uniandrade é exatamente trabalhar essa questão. Como que os serviços de saúde podem provocar impactos? E daí a gente levanta os aspectos e impactos do serviço de saúde. Eu vou mostrar alguns trabalhos científicos para vocês. Por exemplo, esse é do Toledo de Majorovich. O de Majorovich é um cara bem famoso aqui no Brasil em termos de gestão ambiental. E eles publicaram em 2006 um trabalho bem interessante. Eles foram em um hospital e dividiram o hospital em vários departamentos. E em cada departamento tinha diferentes atividades. E daí, em cada uma dessas atividades, eles tiraram os aspectos ambientais. Por exemplo, medicamentos diversos controlados e não controlados, geração de resíduos infectantes, produção de lâmpadas queimadas, produção de filmes de raio-x, produção de resíduos diversos não infectantes e assim por diante. E em cada um deles, eles tiraram os impactos ambientais. A partir daqui, eu posso dizer, tem um que é mais importante do que o outro? Se sim, eu vou fazer alguma coisa para que este aspecto com impacto ambiental seja tratado o mais rapidamente possível. Tá? No trabalho do Toledo de Majorovich, eles só fizeram esse levantamento. Mas tem outros trabalhos que foram além. Olha só esse do Burke, Geni e Silveira, tá? 2008, publicado na Acta Paulista de Enfermagem. Eles queriam saber se o processo de hemodiálise, aquele processo de filtração de sangue, né, que muitas pessoas têm que fazer porque não conseguem retirar os produtos tóxicos do sangue, qual é o impacto ambiental do processo de hemodiálise? E o que eles fizeram? Então, eles separaram o processo e viram tudo que entra, todas as entradas. E daí viram tudo que sai, todas as saídas.
e fizeram o impacto ambiental, fizeram a listagem dos aspectos e impactos ambientais de cada um desses pontos aqui. Obviamente que como entrada também tem o paciente e como saída tem o paciente hemodializado, tá? E daí eles calcularam, levaram em conta quanto de água se gasta, quanto de energia se gasta, qual o impacto ambiental dos materiais que entram, dos efluentes, efluente sempre é esgoto, né? E daí, dos resíduos sólidos, que são aqueles equipos que se usa, né? Aquelas canículas e etc., e outras coisas que usam. E daí levantaram todos os aspectos e impactos ambientais. Levando, olha, gente, eu vou até anotar aqui em cima, todo aspecto ambiental tem pelo menos um impacto ambiental associado. Pode ter mais de um, mas tem pelo menos um. Por isso que a gente sempre fala aspecto ambiental mais impacto ambiental. Tem um outro trabalho, também eles publicaram nessa revista de Gestão Social e Ambiental, em 2015, trabalho relativamente recente, que fizeram a avaliação dos riscos. Lembrem-se que risco é igual a aspecto, tá? E ambientais em hospital. Mas eles pegaram só a parte de tratamento quimioterápico. Lá da oncologia, pegaram só tratamento quimioterápico. Como que eles fizeram o trabalho? Primeiro, mapearam todas as atividades do setor de tratamento quimioterápico. Daí, eles identificaram os potenciais riscos ou aspectos. Lembre-se disso, é a mesma coisa, com seus impactos ambientais associados. Só que daí eles não queriam só identificar, eles queriam ranquear. Daí pegaram 3 fatores para ranquear: severidade, abrangência e probabilidade de ocorrência. Eles pegaram algumas tabelas da Seifert. A Seifert, eu até fui colega durante alguns anos da Seifert, numa outra instituição. Ela escreveu um livro sobre gestão ambiental, onde que ela, aqui, por exemplo, é severidade e abrangência. Então, ela dá uma nota para cada um dos casos. Então, eles foram lá, esse aspecto, com esse impacto, entra em qual caso? Eles fizeram a mesma coisa com probabilidade, né? Ocorre uma vez por mês, mais de uma vez por mês, ocorre diariamente. Então, eles deram uma pontuação, probabilidade. E daí, eles colocaram, eles determinaram notas de corte e colocaram cores. A cor verde é como se fosse um semáforo. Cor verde, tudo certo. Esse aspecto e impacto com seu impacto ambiental não precisa se preocupar. Ou ele é muito raro, ou quando ele acontecer, ele vai ser muito pequenininho, vai ser bem localizado, ou alguma coisa nesse sentido. O amarelo é, preste atenção, a coisa está ficando feia. E o vermelho é, saia correndo e faça alguma coisa. É emergência, tem que fazer alguma coisa imediatamente. E daí, eles fizeram lá os cálculos e chegaram à conclusão que até 50 é verde, entre 50 e 90 é amarelo, eu já tenho que prestar atenção, e acima de 90 é vermelho, eu tenho que intervir imediatamente. E olha só, olha as tabelas lindas que saíram desse trabalho. Então, eles foram lá no setor de tratamento quimioterápico, só quimioterápico, e viram todas as atividades. Recebimento, olha aqui, esse é a central de abastecimento farmacêutico, tá? Aqui é farmácia quimioterápica. Vamos pegar a farmácia quimioterápica. Lá tem transporte interno, higienização, armazenagem, separação, manipulação e segregação. E daí eles determinaram o aspecto ambiental. Aqui eles separaram risco de aspecto ambiental, porque aqui
o que eles chamam de risco não está ligado necessariamente à questão ambiental. Mas então, aqui, ó, o transporte interno pode ter resíduos, formar resíduos e partículas quimioterápicas. E isso pode contaminar o ar, a água e o solo. A separação pode dar quebra de embalagem, que vai formar resíduos, que pode contaminar o solo. O erro na emissão da ordem para manipulação pode formar resíduos, que podem contaminar o solo. Olha aqui na manipulação, ó, pode ter contaminação de material. E daí vocês vão ter que jogar fora. Vai formar resíduo contaminado, que pode contaminar o ar, o solo e a água. E para cada um desses, então, eles deram pontuações. Para cada um desses deram pontuações. Olha aqui no gerenciamento de resíduos. Eles foram mapear o gerenciamento de resíduos. Então, eu tenho diferentes atividades, elas formam diferentes aspectos ambientais com diferentes impactos ambientais. E olha o que aconteceu aqui, ó. Amarelo, verde, amarelo. Olha aqui no ambulatório, onde que eles aplicam o tratamento quimioterápico. Vermelho, 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 vermelho. E daí verde, 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 verde. E assim por diante. Professor, tá, legal, bonitinho. O senhor está falando, eu acredito no senhor. Mas para que serve esse diacho, professor? Olha aqui, ó, prestem atenção. Esse daqui deu vermelho. Vamos ver aqui, olha, contaminação de materiais. Contaminação de materiais. Deu vermelho. O que eu vou fazer? Opa, vamos tomar mais cuidado com contaminação de materiais? Emissão de partículas, né, poluição do ar, pode ser até da água e do solo, depende. A probabilidade é muito alta. Ele emite partículas contendo quimioterápico, contaminação do ar, da água e do solo. Deu 120 aqui, ó. Vamos prestar mais atenção nisso? Eliminação discreta e secreções infectadas, que daí fezes, urina, sangue, é uma probabilidade muito alta de acontecer. Por quê? Eu preciso fazer o acesso e tudo mais. Isso pode gerar resíduos que podem contaminar o ar, a água e o solo. Olha, 135. Isso é muito alto. Vamos prestar mais atenção nisso daqui? É para isso que serve o levantamento de aspectos e impactos. Para a gente começar a prestar mais atenção qual das nossas atividades. Eu mostrei aqui no tratamento quimioterápico, mas como eu falei, pode ser na vida particular de vocês. Qual das nossas atividades produz mais impacto ambiental? A partir desse momento, que eu sei qual que produz mais impacto ambiental, eu posso começar a pensar em como diminuir o impacto ambiental dessa atividade. Eu quero olhar agora para vocês e vamos fazer um pequeno exercício. Se lembram que a gente comentou semana passada, eu até fiz aquele questionamento, né? Eliminar canudinho plástico vai salvar o mundo? Se lembram que eu perguntei isso para vocês? Lembram, gente? Vamos, falando, gente. Eu sei que são 9h30 da noite, mas ainda temos aula. Vamos lá. Vocês se lembram que eu falei isso para vocês? E daí a gente discutiu isso? Eu quero que vocês comecem a pensar. Geração de plástico. Aonde que eu gero plástico no meu dia a dia? É só canudinho plástico? Quanto do plástico que eu gero pertence a canudinhos plásticos? Qual a porcentagem? 10%, 20%, 80%? E daí comecem a pensar. Realmente, o meu consumo de canudinho plástico provoca tanto impacto assim? Será que eu não tenho outras coisas na minha vida onde que eu consumo mais plástico e vai provocar mais impacto? Eu tenho que começar a pensar. E isso a gente está fazendo muito nos serviços de saúde. Para quê?
para mapear dentro de um hospital, dentro de uma clínica, dentro de uma UPA, uma unidade de saúde, aonde que estão os maiores riscos ambientais. O maior risco ambiental, o maior aspecto ambiental, é aquele que tem o maior impacto ambiental associado. E a partir daí, eu posso começar a rever o que eu estou fazendo no meu dia a dia. Eu mostrei exemplo de saúde, no serviço de saúde, que a gente está começando a trabalhar agora. Aliás, coloco-me à disposição, se alguém quiser participar dos nossos projetos de pesquisa, assim que voltar da pandemia, a gente vai se reunir pessoalmente, né, presencialmente, e já começar os nossos projetos de pesquisa, tá? Mas essa é uma das áreas que a gente quer seguir. Quais são os aspectos e impactos ambientais que os serviços de saúde provocam? Ah, mas professor, o senhor está falando assim, mas os serviços de saúde são tão importantes? Pelo contrário, não são tão importantes, são essenciais. Essenciais. A gente precisa necessariamente, obrigatoriamente. Mas não significa que a gente pode fazer qualquer coisa. A gente pode repensar também um pouco os impactos, né? Eu estou trabalhando com gerenciamento de resíduos de serviço de saúde em hospitais e a gente vê exatamente isso. A gente tem que começar a rever tudo que a gente faz nos serviços de saúde, por exemplo, dentro de um hospital, para diminuir o impacto cada vez mais. Isso vai dar um outro retorno também, que é o retorno de dinheiro para o hospital, né? Ou para o serviço de saúde. Mas a gente sempre impacta. A gente tem que saber quais são os nossos maiores impactos para daí diminuir esses impactos, né? A Dai estava falando, né, da geração de lixo. Quanto lixo se produz, né? O que a gente pode fazer? A gente pode começar a escolher produtos sem tantas embalagens. A gente pode começar a aproveitar melhor as coisas que a gente compra. A gente pode separar aquilo que é reciclável, porque o que é reciclável vai ter menos impacto ambiental do que o que a gente mandar para um aterro, para o lixo comum. Então a gente pode começar a tomar decisões. Finalmente, agora eu sei quais são os meus impactos e quais as decisões que eu posso tomar. Dai, fale. Professor, Fale. desculpa estar interrompendo mais uma vez. Eu queria dar um exemplo aqui rapidinho. Eu vou ligar a câmera, tá? A gente não se assustem. Por que se assustar? Para com isso. Do potinho que eu reutilizei, na realidade, né? De azeitona. Aí eu reutilizei ele. Eu queria fazer, tipo, colocar um biscuit, mas não deu para mim fazer ainda. Mas eu já tô reutilizando. Eu vou ligar a câmera rapidinho. À vontade. Gente, aqui, ó. O potinho é de azeitona. Eu coloco biscoito dentro. Ótimo! Biscoito, bolacha, não sei como é que vocês falam. Bolacha. Eu falo bolacha. Isso, lá na minha terra a gente fala biscoito. Aí, tipo assim, não é que é algo da minha criação, que sempre veio, na realidade, né? O meu esposo tá aqui juntinho de mim, na realidade, que não me deixa mentir, né? Eu nunca, tipo, durante eu me entender por gente e me ter a consciência, todo o lixo que eu acabo fazendo, não só no trabalho, assim, de alguma besteirinha que eu como na rua, eu sempre jogo na minha bolsa e acabo, não que eu não vá jogar, tem descarte no caso, né, mas eu não jogo na rua. Descartar, certo. Você virou curitibana. O curitibano tem o costume de, quando gera algum lixo, guardar no bolso até achar a próxima lata de lixo. Isso, professor. Eu sempre fui assim, desde criança, na realidade, e eu sempre... Então você nasceu no lugar errado, você devia ter nascido em Curitiba. Né, professor? Então, assim, eu sempre estou repassando isso para o meu filho. O meu esposo, quando eu conheci, ele fazia isso, agora ele não faz mais, porque já é um hábito nosso bem antigo. Então, é coisa assim que vai indo naturalmente. É natural. Então, eu acho bem legal. No caso, né?
Eu concordo. Olha, aqui em casa, por exemplo, a gente reaproveita a embalagem de sorvete, aquelas coisinhas, né, quadrados. Eu peguei um monte de vidro desse, de palmito e azeitona, para colocar prego. Inclusive é bom porque daí eu chego lá no meu porão, onde está tudo arrumadinho e tal, eu já sei qual... Ah, eu preciso prego de tal tamanho, parafuso de tal tamanho, eu já sei qual vidro pegar, porque eu consigo ver através do vidro, né, da transparência. Então, são ações que a gente pode fazer no dia a dia para diminuir nossos impactos. Mas eu só sei quais são os meus impactos a partir do momento que eu enumero ele. E daí eu posso, inclusive, ir mais adiante. Eu posso dizer qual desses que eu enumerei são os mais importantes. Qual desses eu tenho que atacar primeiro. E essa é uma das coisas que a gente está começando a fazer aqui no Brasil para hospitais. Então, tem alguns hospitais que já fazem isso, alguns serviços de saúde que já fazem isso, mas a gente tem que ir mais adiante, tem que mostrar para eles o quão importante. Inclusive, isso pode trazer receita, pode trazer menos custo, e assim por diante, tá? O desafio que eu mando para vocês essa semana é: faça uma lista de aspectos e impactos ambientais do dia a dia de vocês. Sério, não precisa me mostrar, mas se quiser me mostrar, tudo bem. Pode me mandar por e-mail, podemos conversar no começo da aula que vem e tal. Mas comecem a fazer uma lista. Todas as ações que podem provocar um dano ambiental, aspectos e impactos ambientais. E se arrisquem até dizer, olha, esse é mais importante, esse daqui é menos importante. Se arrisquem a fazer isso. Vocês vão se surpreender. E mais, vocês vão expandir ao entendimento de vocês sobre tudo que ocorre na volta de vocês, ou em volta de vocês. Comecem a pensar isso. Quando vocês fizerem da vida de vocês, vai ser muito mais fácil aplicar isso na farmácia, aplicar isso no laboratório, aplicar isso no hospital, na unidade de saúde, e assim, na clínica de fisioterapia, e assim por diante. Comecem a pensar, tá? Vamos fazer esse acordo? Então, façam esse exercício na casa de vocês, tá? E depois a gente expande para outros lugares. Eu renovo meu convite, se alguém quiser trabalhar em pesquisa científica dentro desse assunto, entre em contato, que quando eu voltar da pandemia, a gente vai começar a se reunir pessoalmente, presencialmente, para discutir alguns projetos, inclusive esse que eu acabei de mostrar para vocês. Tá certo? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum problema? Nada? Nada, tá todo mundo dormindo. Eu vou dar uns gritos aqui para vocês acordarem, pessoal. Em sala de aula, o professor Klaus faz isso de vez em quando. Ele dá uns gritos assim. Em sala de aula, o professor conta umas piadas bem boba e ainda diz assim: vocês têm que rir, porque é do professor. Se é piada do professor, tem que rir, né? Para vocês ficarem mais animados, ficarem mais elétricos e etc. Né? Aqui é mais difícil fazer isso. Né? Eu tinha um professor que jogava giz na gente. Quando a gente dormia, ele jogava giz na gente. Né? Claro que hoje em dia não pode fazer isso, pelo amor de Deus, né? Muito menos jogar o apagador no aluno, né? Para o aluno acordar. Pessoal, amanhã já estará disponível para vocês, tanto da semana anterior quanto dessa semana, tá? Todo o material, inclusive a gravação da aula de hoje. E eu vou colocar as atividades de frequência valendo até a próxima segunda-feira à noite, tá bom? De amanhã até a próxima segunda-feira à noite. Tá certo? Qualquer dificuldade, se sintam à vontade para entrar em contato comigo. Não tem problema nenhum. O problema é quando vocês escondem as dificuldades, as dúvidas, os problemas. Ah, daí é sério. Estejam à vontade. O professor Klaus só tem cara de mal, mas ele não é mal, não, tá? Só a cara de mal mesmo. O alemãozão aqui tem cara de mal, tá?
Tá certo. O O nome de Papai Schwing Noel não pode ser mal, não, professor. quem que é o Schwing? Quem que é o Schwing? Schwing, que é o avatar de Schwing. Mostrou aqui um avatar tão legal agora há pouco. Bom, vamos lá, gente. Convido para vocês para a nossa próxima semana, próxima terça-feira, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, com o mesmo bate-professor, para a gente continuar discutindo. E semana que vem, vamos falar de um assunto bem interessante: epidemiologia ambiental. Será que o meio ambiente tem alguma coisa a ver com as doenças? Vamos prestar atenção nisso, principalmente porque esse é o tema do trabalho do bimestre de vocês, né? Descrever uma doença, seu ciclo, a influência do meio ambiente nesse ciclo e como as ações humanas interferem nesse ciclo. Vamos discutir um pouco sobre isso na semana que vem, epidemiologia ambiental. Não percam, vai estar excelente. Tá certo, pessoal? Professor, eu acho que tem pergunta lá na caixinha de mensagem aí Deixa eu ver, da não galera. apareceu para mim aqui. Fazem geleia caseira. Tem alguém que serve bebida, legal, tem 1001 utilidades. Esses potinhos de vidro servem para guardar meus pincéis de maquiagem. Bel, você pareceu minha filha agora. Nossa, minha filha tem uma coleção que eu não faço a mínima ideia para que serve tudo aquilo. O Alan, qual será o impacto ambiental de um paciente de UTI contaminado por Covid? Alan do céu, eu li um trabalho esses dias, feito no Irã, publicado no finalzinho do ano passado, pegando qualidade do ar em uma UTI de Covid. E eles acharam SARS-CoV-2 espalhado no ar dentro da UTI, tá? Inclusive não foi só na UTI, foi em ambientes paralelos à UTI também, tá? Então, assim, uma UTI de Covid-19 pode dar problemas sérios de poluição do ar, por daí contaminação biológica, né, pelo próprio vírus, mas tem muito, muito, muito resíduo formado. Porque toda hora tem que trocar a medicação, tem que entubar, tem que isso, tem que dar remédio, etc. Então você vai começando a formar uma série de resíduos. E também esgoto, né? Porque tem os fluidos dos pacientes, que são fluidos contaminados também. Então é muito grande, Alan. Boa pergunta, gostei. Não sei se é Alan, mas aqui está escrito contato Alan, né? A Dai perguntou, a bicicleta causa algum dano? Dai, causa, para fazer a bicicleta, tá? Então, ela causa muito dano ambiental para fazer. No seu uso, a bicicleta praticamente não causa dano ambiental. O único dano ambiental que a bicicleta causa no seu uso é o desgaste do pneu, porque vão saindo micropartículas do pneu e vão se espalhando. E daí é o que a gente chama de poluição difusa. A mesma coisa faz pneu de carro, pneu de ônibus, pneu de caminhão. Só que o pneu de bicicleta é menor, né? Também dá um saquinho de balinha que jogamos na rua já vai causar um dano muito grande, com certeza, Dai. Né? Nossa, eu estou gostando das interações de vocês no chat, tá? Pode entrar em contato, Bel, pode entrar em contato comigo por e-mail. Klaus, KL, eu vou escrever até o e-mail aqui, se vocês não tiverem ainda, podem entrar em contato por e-mail, vai ser muito bem-vindo, tá? Mas já vou adiantando que a gente vai reunir o pessoal só depois da pandemia, tá? Porque agora está muito difícil trabalhar mesmo, tá? Espero que a pandemia acabe logo, então. Tá certo, obrigado, Dai, que você avisou dos chats, tá? Vocês estão participando bastante no chat, podem participar verbalmente também, falando também. Professor, eu mandei lá perguntando, né, como o senhor falou das pesquisas e tal aí na unidade, eu perguntei se eu não poderia participar, né, podia participar, aí depois de um tempinho você respondeu que quem quisesse, né, e eu já me candidatei ali perguntando, né, e disse logo em seguida assim também. Se for possível, eu quero sim, viu?
Pode entrar em contato por e-mail comigo, tá, Dai? Sem problema algum. Tá? E daí eu vou te deixar registrado. Assim que a gente se reunir, eu vou chamar vocês todos. A Carolina ainda perguntou: deixar de consumir produtos que fazem testes em animais diminui o impacto ambiental comparado ao que não usa? Assim, se você usar produtos testados em animais comparando com produtos não testados em animais, diminui o impacto, sim. Diminui, tá? Continua um produto químico, continua tendo que produzir ele, impactando na produção, impactando no uso, impactando no pós-uso, mas uma parte, que era o teste com animais, não se usa mais. Então, daí você diminui, sim, o impacto ambiental, tá? Um pouco, mas diminui. Mas de pouco em pouco, né? A gente vai diminuindo o impacto global da nossa sociedade. Tá bom? Legal, gente. Gostei das perguntas, das colocações de vocês. Tá? Então é isso. A gente se vê então na semana que vem. Lembrem-se que a partir de amanhã já estará o AVA todo arrumado e vai ter 2 atividades de frequência para vocês responderem até segunda-feira que vem à noite, da semana passada e dessa semana, tá? Pode achar que eu acerto lá as datas daí. Gente, obrigado pela atenção e uma ótima, maravilhosa semana para vocês. E continuem tomando cuidado com a Covid-19, tá? Vamos seguir as regras. Tchau, tchau para vocês, gente. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau.